Vocês estão preparados para a surra de indicações? Eu acho que eu nunca indiquei tantos livros no mesmo vídeo deste canal. Se vocês vissem a situação aqui ao redor, acho que a câmera não pega nada. Mas tem muito livro aqui, eu nem contei. Mas, seguinte, o que vai acontecer neste vídeo? Bom, vocês já viram o título do vídeo, mas tudo começou com a famosa lista do The New York Times dos 100 melhores livros do século XXI. Primeiro, eles publicaram uma lista do próprio jornal, em seguida, uma lista com a opinião dos leitores, e eu comentei as duas aqui no canal, e como eu tinha falado pra vocês, decidi que ia fazer uma trilogia, então nós temos essas duas listas comentadas, e agora nós temos a minha própria lista dos 100 melhores livros. Não, eu acho que eu nem li 100 livros publicados neste século, porque a galera que tá aqui há mais tempo sabe que eu sou muito time autores mortos, na maioria esmagadora dos casos, mas eu descobri, catando as coisas aqui nas estantes, que eu li muita coisa boa escrita neste século. Então, é sobre elas que a gente fala no vídeo de hoje. Eu vou fazer um pódio, então os 3 primeiros lugares para mim estão muito claros, mas o resto vai ser tudo indicação meio que fora de ordem, tá? Todas muito válidas. Fui bem criteriosa na hora da escolha, então aqui só há livros que eu realmente curti muito ler. E a minha lista vai ser do século XXI mesmo, porque na lista do New York Times havia livros que foram traduzidos para a língua inglesa no século XXI, e aí isso contava, ou coletâneas que foram reunidas no século XXI, mas de textos que datavam, por exemplo, do século XX. Não, aqui é escrito mesmo no século XXI, então vocês podem sentir falta de algumas coisas, tipo A História do Caminhada, Rebecca Solnit, que quase entrou, aliás, mas tinha que ter sido publicado um ano depois para estar aqui nessa lista, de algumas coisas da Susan Sontag, mas é isso, foram coisas que foram feitas mesmo no século XX e publicadas no século XXI, portanto, não entram nessa lista. Sem mais delongas, porque tem muita coisa pra gente falar, vambora começar. Começarei com um livro que eu sinceramente nem sei se eu cheguei a mostrar no canal em algum momento. E é um livro de que gosto muito. Falo de Manuscritos Notáveis, do Christopher de Ramel. Aliás, este livro é uma lindeza. Sério, gente, o interior deste livro, oh meu Deus, que coisa linda. O que acontece? Bom, título, Manuscritos Notáveis, e é exatamente o assunto do livro. O que nós temos aqui? O Christopher de Ramel é um paleógrafo, ele trabalha com esses escritos muito antigos, e o que ele vai fazer aqui é basicamente pegar alguns manuscritos, bom, notáveis, manuscritos muito famosos, como, por exemplo, os Evangelhos de Santo Agostinho, tem o Codex Aminiatus, tem Carmina Burana, enfim. Ele vai pegar esses manuscritos e falar um pouco da história deles, do impacto deles na humanidade, sobre como eles são conservados, sobre como eles chegaram até o local onde eles estão sendo conservados. E sério, é incrível, porque não só as histórias são muito interessantes, mas você percebe o amor dele pelo ofício, sabe? Tá contando essas histórias pra gente. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguém apaixonado falando sobre o objeto da sua paixão, eu acho tão bonito, aquilo me prende tanto. Muitas vezes eu nem me interesso pelo assunto que a pessoa tá falando, mas ela fala com tanto amor que eu fico, nossa, legal isso aqui. E bom, eu me interesso pelo assunto que está aqui, mas o fato de o Christopher de Ramel falar com tanto esmero, ai, faz tudo ficar melhor ainda. Então, muito, muito legal, recomendo demais. Próximo livro da lista é de um autor cuja ausência eu senti bastante nas listas do The New York Times, até porque a gente vê que lá há muitos livros de autores americanos, afinal, um dos critérios era que tivesse em língua inglesa, então, sendo a língua de origem, ou tivesse sido traduzido para o inglês. E aí eu acabei sentindo bastante falta do Paul Auster, porque ele é um dos maiores nomes da literatura contemporânea norte-americana, morreu, infelizmente, há pouco tempo, mas é um autor que tem livros muito famosos, como, por exemplo, a trilogia de Nova York, tem também os Diários de Inverno, e eu fiquei meio que na dúvida sobre qual livro eu traria aqui pra lista, porque eu gostei de tudo que eu li dele até hoje. A gente tem vídeo aqui pra um conto de Natal dele que eu acho fantástico, que é o conto de Natal de Auggie Wren, vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição pra vocês, mas acabei me decidindo pelo 4321, que é o meu livro favorito dele, um baita de um calhamaço, como vocês podem ver, mas este livro trabalha muito
aquela questão do e se, sabe? Sabe quando você para pra pensar em algumas situações da sua vida e você pensa, putz, e se eu tivesse feito isso aqui de forma diferente, como será que as coisas teriam se desenrolado? O Paul Auster faz isso aqui através da vida do protagonista dele, chamado Archie. Então, a gente tem uma série de possibilidades. Se eu não me engano, ele trabalha com 4 possibilidades... 4, 3, 2, 1... Sim, ele trabalha com 4 possibilidades pra vida do Archie. E o livro é incrível. Eu acho que ele dá uma caidinha ali, eu diria no terço final, mais ou menos. Mas, ainda assim, maravilhoso. Sério, o começo deste livro é incrível. Tem uma fala aqui, que a gente tem uma personagem falando sobre felicidade conjugal do Tolstói, que é um dos meus livros favoritos da vida, também já está resenhado aqui no canal. A gente, ó, falando de livro do século XXI, vai dar um jeito de panfletar Tolstói aqui também. Pois bem, a gente tem uma personagem falando do felicidade conjugal aqui e eu fiquei embasbacada porque eu li e eu falei, meu Deus, é isso! Pela primeira vez eu vejo alguém colocando exatamente o que eu penso sobre este livro e conseguindo resumir de uma forma tão perfeita, sabe? Ai, saudades deste livro, saudades de ler Paul Auster, preciso pegar alguma coisa dele pra ler aqui, que faz tempo. Então, 4, 3, 2, 1, mas recomendo muito a trilogia de Nova York também, o Conto de Natal de August Rand, Paul Auster, maravilhoso. Inclusive, um romance dele foi publicado recentemente aqui no Brasil, o Baumgartner, se não me falha a memória. Então, fica a recomendação deste aqui. Vamos lá. Não, esse aqui tá no pódio. Então, por hora ele vai ficar quietinho aqui. Bora falar de uma das minhas melhores leituras do ano passado e falo de Assassinos da Lua das Flores. Que eu panfletei este livro no ano passado. Olha, eu sei que muita gente acabou lendo porque viu a recomendação aqui no canal e eu acho que foi uma recomendação meio que unânime, sabe? Porque às vezes as pessoas vêm falar comigo e ai, li aquele livro, mas achei isso aqui, não gostei tanto por conta disso, mas tem livros que sério, vem uma avalanche de mensagens e todo mundo falando de forma positiva e Assassinos da Lua das Flores foi um deles. Eu considero esse livro aqui muito importante. Ele fala de uma história que ficou oculta por muito tempo e que merecidamente tá vindo à luz agora, muito por conta deste livro e também pela adaptação que teve do Scorsese, que é muito boa também. Eu vi alguns problemas lá, mas no geral eu considero um filme bom. E seguinte, qual que é a história que nós temos aqui? Aqui nós temos a história do povo Osage, um povo indígena dos Estados Unidos, que tem uma história muito triste. Eles ficavam sendo basicamente jogados de um lado para o outro, sendo expulsos de terras por homens brancos, até que eles acabam em um lugar específico na região do Oklahoma e eles acham que vão ser deixados em paz ali finalmente porque é um lugar com bastante rocha, um lugar que não parece ser muito apropriado para a agricultura, então falaram, bom, esse lugar aqui parece ser meio ruim, então acho que agora vão deixar a gente em paz. Mas essa paz não dura tanto, porque no começo do século XX descobrem que há petróleo naquela região, e aí por conta disso o povo Osage, mais ou menos ali na década de 1920, vira o povo com a maior renda per capita do mundo, e logo o homem branco dá um jeito de começar a explorar isso aí, e os Osages começam a morrer de forma bastante misteriosa e trágica, e este livro, de autoria do David Grann, investiga essa história. É incrível. Sabe aquele livro que narra uma história que, putz, é uma desgraça, mas você não consegue parar de ler de tão bem escrito que é? Pois bem, Assassinos da Lua das Flores tem vídeo aqui no canal, também deixarei link na descrição. Olha, gente, como tem coisa boa aqui, hein? Meu Deus, eu tô pegando aqui os livros e fico, gente, que livro maravilhoso, e este aqui é mais um deles. O Holocausto, de Lawrence Rees, uma nova história. Então aqui o Lawrence Rees vai investigar o Holocausto, ver como tudo isso foi possível, e essa é uma temática que me atrai bastante, justamente porque por mais que eu leia sobre o assunto, por mais que eu já tenha, então, lido muitos livros, assistido a muitos filmes, enfim, consumido muito material sobre esse período tão trágico da história humana, eu não conseguia assimilar, sabe? Ficava, meu Deus, mas como que isso foi possível? E eu confesso que eu ainda não entendo 100%, eu acho que não dá pra entender, né? É um negócio muito horroroso, mas este livro aqui foi o que me deixou mais perto desse entendimento. Incrível.
incrível. Se você se interessa pelo assunto, não há livro que eu consiga recomendar mais do que este livro aqui. Mais é aquilo, livro pesadíssimo, só que me fez olhar para outras leituras que eu já fiz de uma maneira completamente diferente. Eu li, um pouco depois deste aqui, um quadrinho muito bom chamado Berlim, e eu fiquei tão feliz de ter lido isso aqui antes, porque é aquele tipo de livro que acaba ecoando em outras leituras, sabe? Maravilhoso, recomendo demais também. Eu nem preciso falar que recomendo demais, né? Porque tudo que tá aqui eu recomendo demais, mas recomendo demais. Eu peguei alguns quadrinhos também, porque afinal de contas, nem só de livros vive a leitora, e como eu vi que havia na lista do The New York Times também, eu falei, tudo bem colocar aqui, né? E este aqui... Bom, talvez eu esteja dando uma roubadinha pra falar de um livro de que gosto muito que foi publicado no século passado. Talvez, mas acho que não, porque, bom, é uma obra, é uma adaptação, mas que foi publicada neste século, enfim. Fato é que estou falando de Grande Sertão Veredas, romance gráfico, com roteiro de Guazelli e arte de Rodrigo Rosa, que é uma adaptação da obra monumental de João Guimarães Rosa. Eu li este quadrinho após ter lido O Grande Sertão Veredas, livro maravilhoso, a gente tem resenha para ele também aqui no canal. E que quadrinho incrível. Quando eu tava lendo O Grande Sertão Veredas, eu já tinha esse quadrinho em mãos, e eu lembro que eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas como é que, lendo O Grande Sertão Veredas, sabe, eu pensava, como é que vão passar o espírito disso aqui pra quadrinho, não tem como. E assim, realmente, não é a mesma coisa, mas o trabalho que eles fizeram aqui, incrível. Sério, a arte é um negócio maravilhoso também, lindíssimo. E eu sei que algumas pessoas podem querer me crucificar por este comentário, mas, seguinte... Em Grande Sertão Veredas a gente tem muitas digressões, né? E que eu acho maravilhosa. Sério, pra mim aquele livro é um monumento, com O maiúsculo, que me desculpe, Machado de Assis, mas pra mim é o grande livro da nossa literatura. Mas tem muita digressão ali, eu sei que não é todo tipo de leitor que gosta desse tipo de coisa, mas a história em si, o enredo, digamos, que a gente tem ali, é tão legal que eu lia e ficava, putz, eu queria que, por exemplo, sei lá, Digníssimo. Digníssimo é o meu esposo, tá? Pra quem tá caindo aqui de paraquedas. Mas, pois bem, queria que ele tivesse acesso a essa história. Só que eu sei que não é muito o tipo de livro de que ele gostaria, até porque é aquele tipo de livro que você tem que prestar muita atenção na forma, sabe? O Guimarães Rosa tem muito neologismo, e eu entendo quem não tá afim, quem não tem saco pra esse tipo de coisa. Tudo bem, tudo certo. Mas eu queria que essas pessoas pudessem conhecer a história incrível que há em Grande Sertão Veredas. E com este quadrinho isso é possível, porque a gente tem os principais temas abordados aqui, mas não com as digressões e com algumas partes mais complicadas do Grande Sertão Veredas mesmo. Então, assim, preferia, obviamente, que todo mundo lesse a obra original, sim, mas acho que isso aqui é uma excelente forma de entrar em contato com a história de Grande Sertão e, quem sabe, porventura até mesmo, despertar a vontade em alguém de recorrer à obra original. Fica a recomendação do quadrinho, se você já leu Grande Sertão Veredas, acho que você vai gostar de ver este quadrinho também. Vamos agora para um outro brasileiro, um livro que me surpreendeu demais. Falo de O Homem que Aprendeu o Brasil, A Vida de Paulo Ronay, de Ana Cecília Impellizieri Martins. A história do Paulo Ronay. Gente, eu não sei se já compraram os direitos para adaptar isso aqui ao cinema, mas se não compraram, pelo amor de Deus, o que vocês estão esperando? Porque a história do Paulo Ronay é coisa de filme. Eu vou dar uma breve palhinha aqui, mas a gente tem um vídeo enorme em que eu falo só sobre este livro aqui no canal, cujo link também estará aqui na descrição. Mas basicamente o Paulo Ronay foi um judeu húngaro, cresce rodeado por livros e acaba se apaixonando por poesia brasileira. Então ele se dedica ao aprendizado da língua portuguesa. É uma coisa linda ver todo esse processo. E quando o nazismo começa a chegar até a Hungria, ele vê que precisa sair dali e ele acaba recorrendo ao Brasil, e justamente porque ele tinha esse amor tão grande pelo país, um conhecimento muito grande da nossa literatura, da nossa história, um interesse muito grande na nossa língua, já falava alguma coisa, ele acaba conseguindo um abrigo no nosso país, vem pra cá, se dedica de uma maneira absurda às nossas letras, ele traduziu obras importantíssimas aqui pro português, realmente serviu ao país que o acolheu, sabe? E ele era infinitamente
eternamente grato por isso. Você consegue ver pelas coisas que ele escrevia. Sério, que história. Eu fico até emocionada de lembrar de algumas partes e, nossa, que feliz de esse livro ter aparecido na minha vida, porque foi uma das minhas melhores leituras do ano em que eu li e é um livro que eu realmente acho que deveria ser mais conhecido. A Ana Cecília Impellizieri Martins fez um trabalho incrível, então, por favor, conheça. Olha, este aqui já apareceu no canal, mas faz um tempão que eu falei sobre ele. Falo de SPQR, uma história da Roma Antiga, da Mary Beard. A Mary Beard é uma estudiosa da Roma Antiga, manja muito, ela tem vários vídeos no YouTube, aliás, eu já vi alguns e adoro a figura dela. E aqui ela nos conta a história do Império Romano, a importância de a gente conhecer Roma. E não é bem aquela linguagem de livro de historiazão, sabe? Meio que o que a gente lia na escola, por exemplo. Não, parece que a gente tá lendo um romance em alguns pontos. A escrita dela é muito fluida, ela explica as coisas muito bem. E eu gostei muito de vê-la explicar o fazer histórico, sabe? Porque, apesar de eu entender hoje em dia por que isso é feito, etc., eu percebi às vezes na escola que eu ficava, putz, eu acho que isso aqui é uma simplificação, hein? Quando a gente via certas partes da história, dava pra perceber às vezes que o fato de algo não ser registrado, por vezes era, se não foi registrado, não existiu. E não é bem assim, sabe? E a Mary Beard fala sobre isso aqui, entre um outro tantão de coisas. Sério, livro maravilhoso, é grandinho, né? Tem o quê? Umas 400, 500 páginas? Um pouquinho mais de 500 páginas, mas eu lembro de ter devorado este livro, porque é uma delícia, aprendi pra caramba. E tenho outras coisas da Mary Beard pra ler aqui. Já li, inclusive, em outro livro dela chamado Mulheres e Poder. Inclusive, tem até resenha aqui também. Maravilhoso. Recomendo, é claro. Piranesi, de Susanna Clarke. Este aqui foi um livro que fez muito sucesso, inclusive entre os jovens, tipo o TikTok, o pessoal do... Como é que fala? Booktube. A pessoa faz parte e não sabe falar o nome, né? Mas enfim, do Booktube. Mas a galera mais jovem, tipo meio que adolescente, entrando na vida adulta, sabe? Enfim, foi um livro que fez muito sucesso entre essa galera. E eu confesso que eu não costumo gostar tanto dos livros que fazem sucesso entre essa galera, mas Piranesi foi uma grata surpresa. Eu já conhecia o trabalho da Susanna Clarke, eu já havia lido o maravilhoso Jonathan Strange and Mr. Norrell dela. Até pensei em colocá-lo na lista, mas eu acabei priorizando Piranesi, porque foi o livro dela de que mais gostei mesmo. E aqui nós temos a história de Piranesi, que vive em um local chamado de A Casa, e ele se comunica apenas com uma outra pessoa que ele chama de o outro. Só que essa casa é cheia de mistérios, começam a aparecer alguns bilhetes ali para Piranesi e eles perguntam o que está acontecendo. E esse é o tipo de livro que é legal você não saber tanto sobre ele, sabe? É bom ir descobrindo as coisas conforme você lê. Mas se você quiser saber mais sobre ele, tem uma resenha aqui no canal e eu tomo bastante cuidado na resenha pra só falar de alguns pontos que me chamaram a atenção no livro e não falar muito do enredo em si, sabe? Mas adoro. Pena que a Susanna Clarke demora pra lançar livro, então nem tenho esperanças de um próximo vir aí tão cedo, mas Piranesi foi... Eu ia dizer que foi uma grata surpresa, mas nem foi uma surpresa, porque depois de Jonathan Strange eu já esperava algo legal dela mesma, mas acho que foi mais surpresa pelo fato de ter feito sucesso entre esse público mais jovem e eu ter gostado tanto dele. Vamos agora para um livro que também, putz, foi uma dessas recomendações que eu fiz, que muita gente veio falar comigo. Já falei de muito livro ao longo da história deste canal, mas poucos geraram o rebuliço de mensagens, DMs, comentários do YouTube, etc., como este aqui. E falo Do Que É Feita a Maçã, do Amos Oz, com Shira Haddad. Shira Haddad foi a editora do Amos Oz, que foi um dos maiores autores israelenses, morreu também não faz muito tempo. E, nossa, já li bastante coisa dele, gosto muito da obra do Amos Oz, especialmente da não ficção. E da não ficção só tem um livro dele de que eu gosto mais que este aqui. A galera freguesia do canal já sabe o que vai acontecer, né?
Mas aguardemos. E aqui a gente tem 6 conversas entre a Ashira Haddad e o Amos Oz sobre temas como amor, culpa e outros prazeres. Basicamente, o Amos Oz e a Ashira ficavam conversando e em certo momento a Ashira falou: meu Deus, mas isso aqui é muito bom, isso aqui precisa ir para além dessas 4 paredes em que a gente tá. Então, isso acabou sendo publicado e é incrível. Nossa, que livro maravilhoso, que delícia de ler isso aqui. A Ashira Haddad me surpreendeu muito, porque eu peguei isso aqui muito porque, meu Deus, Amos Oz, maravilhoso. Eu tava na época bem obcecada por ele, mas acabei me surpreendendo muito com os comentários da Ashira também. E é muito legal ver aqui algo que, putz, eu acho que falta muito no mundo de hoje, que é essa noção de alteridade, sabe? Esse respeito ao diferente, o respeito ao outro, porque a gente vê aqui momentos em que eles entram em confronto, que eles não concordam com a ideia um do outro, mas eles conversam sobre essas discordâncias de uma forma tão respeitosa. Tem um momento específico que eu lembro que me marcou muito, assim, que foi o Amos Oz falando algo, só que era muito uma visão masculina de algo, sabe? Não tinha um contraponto feminino, até porque o Amos Oz é homem, né? Mas enfim, ele não tinha uma visão muito ampla em relação a esse assunto. E aí a Ashira foi lá e falou: olha, mas isso aqui não é bem do jeito que você tá pensando. A gente, né, como mulheres no caso, pode se sentir assim porque isso, isso e isso. E assim, você vê que não foi aquele negócio acusatório, tipo, ai meu Deus, você merece morrer por essa opinião, não sei o quê. Não, ela falou aquilo e aí ele, putz, você tem razão, verdade, eu não tinha pensado sobre esse ponto. Vou pensar mais sobre isso. E eu fiquei, meu Deus, gente, é isso. Eu amei demais. Saudade de Amos Oz. E o livro é muito bem humorado também. Eu acabei de achar, inclusive, uma página aqui que tem um hahaha gigantesco que eu anotei, porque o Amos Oz é uma pessoa... Foi, na verdade. Bom, porque ele vai viver para sempre através dos livros maravilhosos dele, mas era uma pessoa divertidíssima. Sério, que homem. Livro incrível, também temos resenha dele aqui no canal. Falei que haveria quadrinhos aqui, né? Então, temos mais um. E este aqui talvez seja o quadrinho de que eu mais falei aqui neste canal, que é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist. E o subtítulo deste quadrinho é muito revelador: O amor nos tempos do capitalismo tardio, ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. O tema do amor na contemporaneidade, as formas de amar e algumas coisas que são da dinâmica dos relacionamentos de hoje em dia. Enfim, são todos temas que me interessam bastante. Tem algumas coisas que eu vejo hoje e eu fico, putz, gente, não sei se concordo muito com isso aqui. E talvez me interesse muito porque eu tenho um relacionamento que meio que foge à regra do que eu costumo ver entre pessoas da minha faixa etária. Eu tenho 28 anos e eu e Digníssimo estamos juntos desde os meus 16 anos, ou seja, faz muito tempo. Então, um relacionamento muito duradouro e que se baseia em algumas coisas que não são tão comuns na sociedade de hoje em dia, onde quando as coisas quebram, você simplesmente troca e não foca em consertar, entre outras coisas mais. Então eu acho que por ter esse relacionamento que foge um pouco da regra da galera que eu vejo ao meu redor, eu acabo pensando bastante sobre isso, até porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, pensa muito sobre tudo. E este quadrinho me ajudou a confrontar algumas coisas, confirmar algumas outras crenças, entender a base de alguns pensamentos que eu tenho. Sensacional. É um quadrinho que é meio que um quadrinho ensaio. Deixa eu mostrar aqui, ó, um pouco pra vocês. Vocês conseguem ver que tem bastante texto? É um quadrinho que tem muito texto mesmo, porque olha só isso aqui, ó. Praticamente só texto aqui nessa página. Então, se você fica, ai, quadrinho, que preguiça, talvez valha a pena olhar a Liv Stromquist, porque é isso. O quadrinho tem as ilustrações dela que eu acho maravilhosas. Aliás, o humor da Liv Stromquist é um negócio maravilhoso. E se você se interessou pelo tema, mas não tem lá muito interesse na forma de quadrinho, pense em dar uma chance a Liv Stromquist. Se você é do clubinho Plano Tolstói, tem vídeos em que eu discuto cada uma das partes deste quadrinho. Eu vou deixar informações do clubinho aqui na descrição deste vídeo. Qualquer coisa você pode mandar e-mail para o suporte, que eles te explicam o que é o clubinho, como funciona, etc. Nossa, tem um alarme tocando agora. Será que vai dar para ouvir? Será que consigo tirar na edição? Eu preciso terminar de gravar este vídeo.
Já teve alarme, já teve buzina, moto passando alto, cachorro latindo. Oh, meu Deus. Acho que o alarme parou de vez. Continuemos, então, agora com Harry Potter. Vocês sabem, quer dizer, se você assistiu aos vídeos anteriores desta série sobre os melhores livros do século XXI, você deve ter visto que eu reclamei de haver um livro de Harry Potter. Não reclamei do fato de haver um livro de Harry Potter, tá? Porque eu amo Harry Potter, tanto que está um livro aqui. Só que eu fiquei indignada que o livro que constava na lista era o Relíquias da Morte, que pra mim, entre os 7 da série, é o pior de todos. Eu acho que tem muitos livros superiores na saga, inclusive que foram publicados após 2001. E não é o que eu estou segurando aqui, o que eu estou segurando aqui é A Pedra Filosofal, nesta edição lindíssima da Mina Lima. Mas o que eu queria colocar aqui é o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o penúltimo livro, que pra mim, sério, gente, aquele livro, nossa, eu li e fiquei, gente, olha, essa mulher arrasou nisso aqui, deu o nome dela, eu gosto muito do 7º volume, a história de um certo personagem que nós temos lá, o pano de fundo dele, umas tensões emocionais, sabe? Ai, eu acho maravilhoso a história das Horcruxes. E ai, Paloma, por que ele não está aqui, então? Por quê? Por motivos de preguiça. Eu tive que depenar boa parte da minha estante para colocar os livros aqui para vocês e dá bastante trabalho de tirar os livros desse box. Então eu falei, eu vou pegar um aqui para simbolizar que tá mais fácil de pegar e vocês saibam que é o Enigma do Príncipe, ok? Vamos agora para um livro que me fez falta na lista original, quer dizer, não é a lista original, né? A lista do jornal mesmo, mas que apareceu na dos leitores, e aí teve a sua redenção, e falo de A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da Rebecca Skloot. Livro incrível, tem resenha aqui no canal, então nem vou falar muito sobre ele, mas basicamente aqui nós temos a história da mulher por trás das células HeLa. Caso você nunca tenha ouvido falar das células HeLa, foram células fundamentais para curas de doenças, para vacinas, para medicações, células que tiveram um impacto gigantesco na ciência médica, que geraram muito dinheiro, milhões, nossa, centenas de milhões para a indústria farmacêutica. Mas, por trás de tudo isso, havia a família dessa mulher, a Henrietta Lacks, de quem as células HeLa vieram, que não conseguiam nem mesmo um plano de saúde, enquanto milhões eram feitos na indústria farmacêutica com base nas células da mãe deles, no caso dos filhos, né? A Rebecca Skloot faz um trabalho sensacional de pesquisa, de fazer com que a gente se conecte com a história dessa família. Eu amei demais, recomendo muito esse livro, muito bem feito, bem escrito. Eu rasgo elogios lá na resenha, se você ficou mais interessado por este livro, basta olhar o link que estará aqui na descrição. E indo nesta linha, este aqui foi um livro que eu li no mesmo mês que eu li já ia misturar o nome dos livros, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, e falo de Império da Dor, do Patrick Radden Keefe. Aqui a gente tem a história da família por trás de boa parte da crise dos opioides nos Estados Unidos. Caso você não saiba, os Estados Unidos enfrentam uma crise muito séria de opioides, pessoas muito adictas, milhares de mortes ocasionadas através desses remédios, e não só por pessoas que já tinham certa tendência ou já eram viciadas em drogas, mas por pessoas que tomavam esses medicamentos, esses opioides, conforme prescritos pelos médicos. E havia todo um trabalho de marketing por trás, feito por uma empresa chamada Purdue Pharma, e por trás dessa empresa há uma família poderosíssima, que é a família Sackler, que era muito conhecida pela filantropia, pelas boas ações, mas havia uma baita de uma sujeira por trás de tudo isso, e o Patrick Radden Keefe joga a luz sobre tudo isso, sobre toda essa crise, sobre o papel da família, envolvendo tudo isso, enfim, de uma forma magistral. Livro bom demais. Tem um monte de material recente baseado neste e no Dopesick, que é um outro livro que eu quero muito ler. Inclusive, um desses materiais é uma série chamada Dopesick, de que eu gostei bastante. Tem a Império da Dor, mesmo, que é na Netflix. Eu acho que a Dopesick tá na HBO. Acho que é, no Star Plus, que agora foi pro Disney Plus, né? Esse negócio de migração de streaming, enfim. Eu gostei mais da Dopesick.
achei que valeu bastante a pena, mas é aquilo. Este livro é melhor. Leiam, sério. É outro livro, ó, é grandinho, mas você lê assim, porque a escrita do Patrick Radden-Keefe, como ele organiza a história toda, maravilhoso. Também queria falar um pouco de Falso Espelho, da Dia Tolentino, reflexões sobre a autoilusão. E este livro não foi um livro que, como eu posso dizer, talvez inclusive deveria incluir um outro livro aqui, que é o Sociedade do Cansaço. Vou incluir, tá? Não vou levantar agora pra pegar, mas fica aqui também esse combo Falso Espelho e Sociedade do Cansaço, este do Byung-Chul Han, que foram livros de que eu não gostei tanto assim, só que me fizeram pensar em tanta coisa que acabaram ficando em alta conta aqui. Deu pra entender o raciocínio? É assim, eu não recomendaria, pra todo mundo, sabe? Só que se você se interessa por essas coisas da contemporaneidade, tipo redes sociais, internet, como esses fenômenos moldam a nossa realidade, a maneira como nós vivemos, eu recomendo muito esses dois livros. Então, o Falso Espelho e o do Byung-Chul Han. Se você está no clubinho Plano Tolstói, você tem acesso à minha resenha de Sociedade do Cansaço, que foi uma das resenhas que eu mais gostei de gravar até hoje e que é enorme também, tem bem uns 40 e poucos minutos, que é um livro que dá muito pano pra manga. Então, ficam dois livros aqui nesse esquema de não amei, mas que deram muito pano pra manga, então achei que valia mencionar aqui. Vamos agora sim, para um livro que eu amei e que eu tenho a honra de ter um exemplar autografado aqui. Falo de Just Kids, ou Só Garotos, da Patti Smith. Aqui nós temos basicamente a realização de uma promessa que a Patti Smith fez ao Robert Mapplethorpe, que foi parceiro dela, amoroso por uma época, mas grande amigo ao longo de boa parte da vida deles. E quando o Robert estava morrendo, ele infelizmente veio a óbito por conta de complicações decorrentes da AIDS. Ele pede que a Patti conte a história deles um dia, e é isso que ela faz aqui em Just Kids. Eu amo a escrita da Patti, é aquela coisa bem, é meio poética, mas sem ser pedante. A história é ambientada na Nova York, ali dos anos 70, 80, que, nossa, eu adoro ver livros ambientados nessa época. Eu gosto muito dessas histórias de pessoas que fizeram coisas incríveis, mas que construíram o caminho delas, sabe? Não eram pessoas com muitos privilégios e era muito o caso da Patti Smith. Eu gosto muito desse livro. Sabe quando você tenta explicar por que você gosta tanto de um livro e aí nem parece que ele é tão incrível assim? E pode ser que ele não seja tão incrível pra você, mas é um livro que eu guardo com muito carinho no meu coração. É o livro que eu mais reli na vida e não tinha como não estar nesta lista. Maravilhoso, e felizmente ele estava na lista dos leitores. Também fizeram justiça a este livro, porque na lista do jornal ele não saiu. Vamos agora para um livro que também já apareceu aqui no canal, foi uma das minhas melhores leituras de 2022, acredito eu, e falo de Os Europeus, do Orlando Figes. O subtítulo é O Século XIX e o Surgimento de uma Cultura Cosmopolita. Eu adoro livros sobre o século XIX, porque foi um século com muita coisa disruptiva, né? Desenvolvimento, essa coisa da globalização. Foi um século muito prolífico para a literatura. A maioria esmagadora dos meus livros favoritos é do século XIX. O que o Orlando Figes faz aqui é incrível, porque ele basicamente faz um entrelaçamento entre a história de um triângulo amoroso composto por Pauline Viardot, seu marido, Louis Viardot, Pauline Viardot, que foi uma cantora de ópera muito famosa, Louis Viardot, que foi um político e homem muito envolvido com as artes também, e Ivan Turgenev, um dos maiores nomes da literatura russa, cujos livros, aliás, nossa, tem vários resenhados aqui no canal. Então ele pega esse triângulo amoroso e faz uma relação com todo esse movimento de globalização, formação de cânone, o espalhamento da literatura, porque antes do século XVIII tinha muito... quer dizer, já tinha um pouco esse movimento, mas não tinha tanto essa coisa de, por exemplo, autores franceses sendo lidos nos Estados Unidos. Era muito uma coisa local, sabe? A literatura mais local. E com o século XIX, essa questão de globalização, desenvolvimento de meios de transporte de forma mais rápida, e aí acaba tendo impacto no envio de coisas, né? Por correios, etc. Enfim, tudo isso acaba facilitando esse ambiente globalizado, onde
todo mundo se lia, e aí justamente tem essa formação de cânone. Enfim, ele explica tudo isso através desse entrelaçamento maravilhoso. Me fez entender muita coisa sobre por que certas coisas são como são hoje em dia, por que determinadas obras estão no cânone, o que foi essa questão de direitos autorais, de música, literatura, pintura. Tem muito do turismo também, que faz a gente pensar nos dias de hoje. Cara, é incrível, livro riquíssimo. De novo, também temos um vídeo em que eu falo por, sei lá, deve ter pelo menos uns 30 minutos esse vídeo, porque este livro é incrível. Se você tem interesse em alguma coisa que eu falei, a leitura vale a pena. É outro livro que é um calhamaço, eu amo calhamaços, como vocês podem ver, mas você lê assim, porque, de novo, mais um livro muito dinâmico, eu amei demais isto aqui. Agora vamos para um livro, olha, é o último antes do pódio dos 3 primeiros, e foi um livro que, nossa, a galera que acompanha o canal com certeza já tá sentindo falta, tá se perguntando, meu Deus, cadê esse livro? Ele não está no pódio, mas olha, foi quase. E falo de O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. Mais um livro que está cheio de flags. Este livro conversou tanto comigo. Esse é mais um desses livros que não recomendo de forma cega, assim, pra todo mundo. Tem 2 livros aqui que vão aparecer que eu recomendo, que estão no pódio, né? E que eu recomendo pra todo mundo. Este aqui não é um deles porque eu acho que você tem que se interessar muito pelo tema criatividade, na verdade, pela relação entre criatividade e algum tipo de desequilíbrio, vamos colocar aqui essa palavra, mental. Instabilidade mental, vamos usar esse termo. E a partir disso, a Rosa Monteiro fala sobre, então, algumas doenças psíquicas como depressão, fala de diversos autores e seus processos criativos, fala do próprio processo criativo dela, de como algumas coisas funcionam na hora de compor certa obra. E eu diria que o terço final deste livro é um pouco mais pesado, mas é incrível como a Rosa consegue abordar as coisas de maneira leve. Esse livro me fez pensar tanta coisa, questionar tanta coisa, entender tanta coisa. A escrita da Rosa é uma delícia. Parece que você tá conversando com alguém, sabe? No caso, com a Rosa. É um livro que incentiva muito esse diálogo. Nossa, meu livro tá todo riscado, todo marcado. Aprendi demais lendo este livro. É a maior pirâmide literária em que eu já caí. Nossa, porque aqui ela vai falando de diversos livros, e aí, como se não fosse suficiente, no fim ela ainda faz uma lista de recomendações, coisas que ela leu e que foram importantes para este livro. Eu já comprei acho que 4 ou 5 livros por conta deste livro, então eis aí o esquema de pirâmide literária. Mas, incrível, incrível, incrível. E vale ouvir ou assistir ao Roda Viva, que saiu com a própria Rosa Monteiro, muito recentemente, porque ela fala muito sobre este livro. E ela fala muito sobre como este foi o livro dela que mais gerou respostas, sabe? Que as pessoas mais se sentiram incentivadas a ir falar com ela e se abrir. E, tendo lido, dá pra entender perfeitamente o porquê. Maravilhoso. Foi a minha melhor leitura deste ano até agora. E vamos para o pódio. Se eu falar pra vocês que foi só eu falar e vamos para o pódio e a câmera descarregou, vocês acreditam? Parece que eu não queria que vocês soubessem do pódio, mas vamos lá. 3 livros incríveis. Finalmente, Justiça, meu Deus, José Saramago, é claro que ele ia aparecer aqui. Gente, sério, eu li as 2 listas e eu o tempo todo procurando Saramago. Abaixava um pouco e falava, Saramago agora vai aparecer. Nada do velho aparecer, mas ele está aqui com um dos meus livros favoritos dele, que é o incrível As Intermitências da Morte. Aqui, Saramago nos mostra o que provavelmente aconteceria se a morte, sim, ela mesma, resolvesse tirar férias. É isso que acontece aqui. Que a gente... Eu sei que tem sociedades que têm um posicionamento diferente em relação à morte. Esse é um tema que me interessa, inclusive, essas diferentes visões sobre a morte, mas a verdade é que a visão mais ocidental é muito dessa coisa de medo da morte, essa coisa maluca do homem buscar pela imortalidade, querer sempre viver mais, mais e mais, etc. E não me entenda mal, eu acho maravilhosa essa busca pela longevidade. Imortalidade aí já acho demais, mas pela longevidade, sabe? Uma vida muito boa, saudável, etc. Longa, eu acho ótimo. Mas a verdade é que
morte muitas vezes é um tabu, as pessoas fogem do tema, têm medo da morte. Então, aqui a morte basicamente cansa de ser odiada, de ser esse tabu, e resolve que vai tirar férias, e aí as pessoas param de morrer. O início deste livro, aliás, é no dia seguinte, ninguém morreu. É legal ver como ele expõe a hipocrisia da sociedade, como ele coloca as visões de instituições como, por exemplo, Estado, igreja, sobre o tema, o que acontece com essas instituições, como elas se posicionam frente ao fato de que ninguém mais morre, como a sociedade passa a agir de modo diferente. É incrível e é um dos livros, se não o livro do Saramago que eu já li, que eu mais recomendo para quem quer ter um primeiro contato com a obra dele, porque a temática é muito interessante, é um livro que te envolve bastante. O Saramago tem alguns livros que demoram um pouquinho mais a engrenar, não é o caso deste, eu acho maravilhoso e que te prende desde o início. Penso que isso, mais o fato de ser um livro curtinho, é ideal para um primeiro contato com o Saramago, porque o Saramago tem essa escrita diferentona, que você precisa se acostumar, tem um esquema de pontuação, ou falta de pontuação. Não, tem pontuação, mas ela é um pouco escassa, digamos. Então a escrita é um pouco diferente, tem todo um motivo para isso, tá? Mas, ai, é maravilhoso o que esse homem faz com as palavras, incrível, 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 e este aqui foi publicado no século XXI, então pode estar aqui também. Tem um outro maravilhoso, que tem até resenha no canal, O Homem Duplicado, que também foi publicado no século XXI e que poderia estar nessa lista. E talvez esteja, porque eu tô falando dele agora, né? Vale muito a pena também, mas eu quis colocar este aqui no pódio porque é talvez o meu Saramago favorito. É, acho que sim. Incrível. Justiça a José Saramago. Vamos agora para a segunda posição do pódio, que foi a minha melhor leitura do ano passado. Ai, este é um livro que vira e mexe, fico pensando sobre ele, juro. E assim, faz um tempo já que eu li, mas A Marca Humana, de Philip Roth, alugou um triplex na minha cabeça. Essa é a expressão mais adequada para descrever o que este livro fez comigo. Sério, o que o Roth faz aqui, meu Deus do céu. Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a história de um professor que leciona numa universidade de certo renome. Ele é professor de letras clássicas, e isso não está aqui à toa, porque, afinal de contas, estamos falando de Philip Roth, e ele acaba sendo acusado de racismo. E a gente tem todo um desdobramento a partir disso, e de novo, aqui a gente tem uma história, um tipo de livro que eu acho legal. Primeiro, não leia a orelha, não leia a sinopse, não. Apenas não. Se você quiser mais informações sobre este livro, tem o meu vídeo de melhores leituras do ano, em que eu obviamente falo sobre ele, porque ele foi a minha melhor leitura do ano passado. Vou deixar o link aqui, eu falo um pouquinho mais dele lá. Mas é isso, se você ficou curioso, só assista a esse vídeo mesmo e cuidado com o que você vai ver por aí, porque a gente tem um ponto, não é plot, talvez plot twist, não sei, é um negócio muito surpreendente. Ele vai dando umas dicas, sabe, você pode ficar, mas é um negócio tão sutil, e aí você fica meio, Aí você chega numa parte quando ele faz a grande revelação e você fica, meu Deus do céu. Então esse livro também vai falar sobre esse tema, e aí você volta pra ver alguns detalhes que o Roth deixou. Eu amo isso, sabe? Quando o autor faz uma revelação e aí você volta pra ver e as coisas fazem sentido. Ai, incrível, incrível, incrível. O final, eu penso muito nesse final até hoje. É sensacional, eu amei demais. Algumas pessoas podem ficar um pouco incomodadas com este livro, porque eu sei que tem gente que não gosta de uma linguagem, como é que eu posso falar? Escrachada, talvez. Bom, eu vou arrumar um jeito polido de falar disso aqui. Sabe quando as pessoas usam outros nomes não muito bonitos para órgãos sexuais? Pois é, a gente tem muito disto aqui. Aliás, em todos os livros do Roth que eu li até agora, a gente tem esse tipo de coisa. Então só deixo essa ressalva aqui, porque nesse ponto ele acaba se diferenciando bastante dos outros livros que foram apresentados aqui, mas isso aqui é incrível demais. Nossa, é isso. Penso muito sobre ele. A gente leu em leitura conjunta no clubinho, uma galera falou desse rolê, assim, de
ter alugado um triplex na cabeça. Infelizmente ou felizmente, a gente nunca vai encontrar respostas para certas perguntas que são deixadas aqui. O Roth fala muito dessa questão do puritanismo também, da sociedade. Muito bom também escancarar hipocrisias. O livro foi publicado próximo ao escândalo que teve do Bill Clinton, e isso tem um impacto aqui na narrativa. Incrível, incrível, incrível. E o melhor livro do Philip Roth que eu li até agora. E bem, já que A Marca Humana ficou em segundo lugar, acho que a freguesia do canal já sabe muito bem qual é o livro que vai aparecer aqui agora. E não podia ser outro. É ele, Amos Oz, novamente com o seu De Amor e Trevas. Eu sempre fico emocionada quando eu falo sobre este livro, porque eu o li em um momento delicado da minha vida. E em diversos momentos esse livro eu senti que falou muito comigo, mas nesse ponto específico, putz, basicamente o que a gente tem aqui é um pouco da história de vida do Amos Oz, que teve uma história. É muito bom quando você vê que a pessoa viveu algo incrível e que ela tinha uma baita de uma habilidade para contar essa história, sabe? Porque a maneira como o Amos Oz conta a história dele, que, putz, seria incrível já nas palavras de qualquer um, porque é isso, é uma história impressionante, mas nas mãos dele, é lindo, é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. O Amos Oz foi, então, um dos maiores autores israelenses, se não o maior. O Amos Oz nasce antes da criação do Estado de Israel, então ele nasce ali na região onde foi criado o Estado de Israel e vivencia o processo de construção desse Estado, todo o conflito que houve ali. Ele chega a participar de um dos confrontos entre Israel e Palestina. Além desses conflitos da região em que ele vivia, bom, ele fala, acima de tudo, da vida dele. É um livro de memórias. Então, em muitos momentos a gente vê ele olhando em retrospecto, com os olhos de um adulto, para as situações que ele viveu quando criança, e talvez esses sejam os meus momentos favoritos do livro. É difícil falar de momento favorito deste livro, porque acho que as 1000 flags que eu deixei aqui revelam que muitos momentos do livro me marcaram, mas as partes que me marcaram mais são as que ele fala da relação dele com os livros, e principalmente quando ele tenta entender a vida da mãe dele, o que aconteceu com a mãe dele, porque a mãe dele tira a própria vida quando ele ainda era muito novo, e a vida dele, obviamente, muda radicalmente a partir disso. E é só quando ele vai ficando mais velho e aí descobre algumas coisas que ele entende melhor o que estava acontecendo, e dá pra ver que ele tenta meio que se curar através disso, sabe? Através da escrita. Eu tive muito essa impressão, assim, que este livro foi uma maneira do Amos Oz se curar nesse sentido. Tentar não superar, mas processar o que aconteceu. Ele entrelaça também muitos acontecimentos históricos com as próprias memórias. É a vida dele, mas ele pensa também muito além do que ele tá vivendo. É incrível. É lindo, é triste, é engraçado. É aquele tipo de livro que numa página você tá morrendo de rir e aí na página seguinte você tá, meu Deus, quase chorando, sabe? No meu caso, né? Que eu nunca chorei lendo um livro, mas este aqui, confesso que em alguns momentos me deixou à beira das lágrimas, porque, é lindo demais. Olhem só, eu abri um trecho aqui aleatório. Ai, embora os livros possam mudar ao longo dos anos, assim como as pessoas, a diferença está em que, enquanto as pessoas sempre nos abandonam quando percebem que não podem mais obter nenhuma vantagem, prazer, interesse, ou pelo menos um bom momento de nós, um livro nunca vai nos abandonar. Você com certeza vai abandoná-los, algumas vezes por muitos anos, ou até para sempre. Mas eles, os livros, mesmo traídos, nunca vão lhe dar as costas. Vão continuar esperando por você, silenciosa e humildemente nas suas prateleiras. Eles nos esperam até por dezenas de anos. Não se queixam. Até que numa noite, quando de repente você vier precisar de um deles, mesmo que seja às 3 da madrugada, e mesmo que seja um livro que você tenha desprezado e quase apagado de seu coração por muitos e muitos anos, ele não vai decepcioná-lo. Descerá da prateleira e virá conviver com você no momento difícil. Não fará contas, não inventará desculpas e não se perguntará se vale a pena, se ele merece, se você merece.
se você ainda tem algo a ver com ele, mas virá a você no momento em que você pedir. Jamais vai trair você. Simplesmente Amos Oz. Não tem muito o que dizer depois disso. Quando eu decidi que faria este vídeo, eu não tive dúvidas de qual livro ocuparia o primeiro lugar. Maravilhoso, e foi presente de uma pessoa muito querida que eu espero que esteja assistindo a este vídeo. Tem resenha aqui no canal também, um vídeo bem grande em que eu falo mais sobre ele, então se você tiver ficado curioso, só ver o vídeo, só... Ai, já tô... esse livro me faz pensar em muita coisa. Só ver o link que eu vou deixar aqui na descrição. E com essa coisa maravilhosa, encerramos finalmente os meus melhores livros do século XXI. Eu sei que tem gente que vai olhar e sentir falta e falar: ai meu Deus, mas você devia ter lido isso, isso, isso. Eu sei, gente, tem tanta coisa que eu devia ter lido, que eu tenho que ler, que tá aqui esperando a sua vez, mas estes foram os livros do século XXI que eu mais gostei de ler, que mais me marcaram e que eu achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem indicação, se tiver algum tipo de literatura que vocês acham que eu devia conhecer e tem uma recomendação de que vocês acham que eu irei gostar, por favor, fiquem mais do que à vontade aqui nos comentários. Se quiserem fazer o top 10 de vocês também, podem deixar aqui. E eu vou ficar muito feliz se você tiver lido algum livro desta lista por minha recomendação e quiser me contar aqui nos comentários. Vou adorar ver. Então, encerramos aqui. Deixa eu ir editar esse vídeo agora. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Mano do céu, para tudo. Que raiva! Estou aqui editando o vídeo a que você está assistindo enquanto como uma bela pizza. E eu percebi que eu esqueci de falar da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu não sei qual volume eu ia escolher. Ai, tudo, né? Não precisa escolher. Eu coloquei um monte de livro, então eu ia colocar a tetralogia inteira. E eu esqueci, porque todos os livros estavam comigo no sofá naquele momento, mas a tetralogia, 2 volumes eu vendi e 2 eu doei, então não tenho mais fisicamente porque eu quero trocar as minhas edições. Vou comprar aquele box novo, cujas capas têm muito mais a ver com a tetralogia do que as capas antigas, convenhamos. E aí acabei esquecendo. Ai, que raiva. Helena Ferrante maravilhosa. Não ia estar no meu pódio, mas assim, se eu fizesse um top 10... com certeza a tetralogia estaria no meio. Sério, eu tô com ódio. Mas tá feita aqui a ressalva e eu falo da Ferrante nos outros 2 vídeos. Mas ela merecia estar aqui também, então eu me senti na obrigação de vir fazer este adendo.